Olá, pessoal. Fiz uma pergunta de milhões no grupo de transbordo, que é o grupo que nós temos várias pessoas que têm o mesmo propósito, o interesse em conhecer a palavra, compartilhar sobre a vida e discutirmos sobre assuntos que vai fazer crescer e multiplicar. O nome transbordo já fala, né? Encher e transbordar, porque água parada dá dengue, né? Então, toda água que tem vida são como os rios, né? Que vai, por onde passa, vai levando vida. Então, a pergunta de milhões foi a seguinte: você acredita que todos os seres humanos são filhos de Deus? Uma pergunta que foi feita exatamente para você parar e meditar sobre esse assunto. Porque, na realidade, a maioria das pessoas tem uma mentalidade ou tem um conhecimento muito limitado sobre as coisas de Deus e tem muito receio em pesquisar, em estudar, então fica se alimentando pelo que os outros dizem, mas não tem a curiosidade de ir lá mesmo e ela mesma tirar suas próprias dúvidas. E essa pergunta gerou contradições. Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não, e ficou aquele dilema, né? Então, foi de propósito essa pergunta e agora eu estou aqui para poder falar sobre isso. Vou entrar nesse assunto e vai ser especificamente sobre isso. Em um outro vídeo, eu falei sobre Gênesis 1. O Gênesis 1, pessoal, é o primeiro livro, é o primeiro capítulo da Bíblia e lá relata toda a criação de Deus. Eu até fiz um resumo aqui para poder compartilhar com vocês, né? Para poder dar continuidade ao nosso vídeo de hoje. No Gênesis 1, relata que no primeiro dia, Deus disse, haja luz, e Deus fez a separação. Através da luz, ele fez a separação do dia e da noite. A luz trouxe separação da claridade e as trevas, né? No segundo dia, Deus disse que houvesse separação das águas, as águas de cima com as águas de baixo, e criou o firmamento, que é o céu. No terceiro dia, Deus criou a terra, criou sementes, relvas, tudo que tem na terra, a parte seca, né, que foi separado, juntou-se as águas no terceiro dia, os mares se juntaram num canto só, e surgiu parte seca, e essa parte seca Deus criou sementes e relva. No quarto dia, Deus criou o sol e a lua. Fala que haja luzeiros no céu e as estrelas também, né? Já tem uma pergunta aí, já no meio dessa explicação. Se Deus criou só o sol e a lua no quarto dia, que luz era aquela que ele falou no primeiro dia? Haja luz. E Deus viu que a luz era boa. Vai pensando aí. No quinto dia, Deus criou os animais marinhos, os grandes peixes, né? Povoou os mares. E no sexto dia, Deus criou os animais terrestres e criou os homens, né? Criou Adão e criou Eva no sexto dia. E no sétimo dia, Deus viu que tudo que ele tinha feito era bom, ele descansou. Trazendo um resumo aí do Gênesis 1, né? Praticamente é isso, só que ele é muito profundo. Vale a pena você ir lá e ler, meditar, refletir, pedir a Deus que te traga revelação, porque Gênesis 1 tem muitas coisas ali, tem muita riqueza nesse capítulo de 1, que às vezes a gente passa desapercebido, mas à medida que a gente vai tendo um relacionamento com a palavra e com Deus, a gente começa a enxergar algumas coisas que a gente lê a vida inteira e nunca consegue entender, ok? Ponto. Esse é o resumo da criação. No sexto dia, Deus criou o homem, criou a mulher. A minha pergunta, ela veio para trazer uma consciência sobre isso. Deus ter criado Adão e Eva, ele criou Adão do pó da terra e soprou nas suas narinas o vento da alma vivente. Ele soprou o espírito da alma vivente nas narinas de Adão. Então Adão foi uma criatura de Deus, que foi a única criatura feita à imagem e semelhança dele, né? Em Gênesis 1, 26, fala assim, ó: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. De toda a criação, o homem foi o único agraciado
com a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem, ele foi criado, ele foi uma criatura de Deus. E as pessoas, às vezes, pelo fato de achar que ter sido criado por Deus, é um filho de Deus. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, no livro de João, e eu aconselho vocês não acreditar nas minhas palavras. Ir lá e pesquisar, ir a fundo. Se você não consegue, se você tem dificuldade, procura alguém que possa te ajudar. Vá lá na internet, pesquisa. Vá lá no YouTube, põe uns vídeos de alguém falando sobre. Põe vídeos de pessoas, né? Você vai achar lá vídeo de pessoas religiosas, vai achar pessoas de cientistas, vai achar de diversos vídeos. E vai estudando, vai pesquisando e vai pedindo a Deus. Porque Ele vai te trazer revelação de tudo que está escrito lá. No livro do Evangelho de João, que é o quarto evangelho, é o quarto livro do Novo Testamento, no capítulo 1, o evangelista João, ele fala sobre o único Filho de Deus. Que lá em João 1, de 1 a 3, logo no começo fala assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Jesus nasceu, porque a Bíblia relata que Jesus, ele é o único Filho de Deus, tá? Eu vou ler outros versículos aqui, até no próprio capítulo de João, para vocês entenderem o que eu estou falando. Jesus, ele é o único Filho de Deus. Só que antes dele ser Filho de Deus, Jesus, ele era o próprio Deus. Ele fazia parte da Trindade. Ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Só que na eternidade, antes de Jesus vir à Terra, não existia Pai, Filho e Espírito Santo. Os três era de igual. Os três já existiam e os três já era de igual. Não havia separação entre Deus tornar Pai e Jesus tornar Filho. A vinda de Jesus primeiramente foi uma entrega do próprio Jesus. Ele se disponibilizou a vir e se disponibilizou a se tornar um filho. Ele se disponibilizou a sair de um patamar, de um status, da essência, né, de ser Deus, para se tornar uma criatura. Mas Jesus foi o único passar pelo processo de ser gerado por Deus. No João 1, de 11 a 14, olha como é que fala lá, como é que fala sobre a posição de Jesus, ou na realidade, a nossa posição, né? Aqui fala mais sobre nós do que sobre Jesus. Tem outros textos que falam especificamente sobre isso. Deixa eu abrir aqui a Bíblia e vou ler para vocês como é que está escrito no João, capítulo 1, do versículo 11 a 14, para mim poder aprofundar um pouco mais e explicar um pouco mais do que eu estou falando aqui, tá, galera? Meia hora depois. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Fala assim, ó. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos os quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então, no versículo final do 14, tem uma palavra chamada unigênito, que significa único, filho único. Então, Jesus, ele abre mão de ser Deus, aceita vir nessa terra que ele criou, aceita se tornar uma criatura como as demais pessoas e aceita viver como as demais pessoas. A concepção de Jesus, ele tem a natureza humana através de Maria, que aceitou o que Deus tinha proposto para ela. Só que a parte paterna, ela foi concebida pelo Espírito Santo. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus, só que ele optou em viver como homem. Tem outros versículos lá, Filipenses 5, de 6 a 8, vai falar um pouquinho sobre isso. Se você tiver curiosidade, vai lá e dá uma lida.
Então, Jesus ele abre mão de ser Deus para se tornar homem e vive debaixo das regras dos homens. E vive como homem e supera todas as coisas como homem. Jesus, tudo que ele fazia, dependia de Deus. A diferença de Jesus para o resto da humanidade é que Jesus conseguiu viver como homem sem pecar. A vinda de Jesus é um dos eventos mais estrondosos. Muitas pessoas acham que a maior humilhação de Jesus foi ter morrido na cruz entre dois ladrões, mas a maior humilhação de Jesus foi deixar de ser Deus e se tornar uma criatura como nós. É uma pessoa de uma patente de marechal de guerra para tornar um soldado raso, um exemplo. Estou fazendo umas analogias assim, bem aleatórias, né, que nem se compara. O Deus criador deixar de ser Deus e se tornar uma criatura. Então, a resposta é: nem todos são filhos de Deus. Mas podemos nos tornar filhos de Deus. E o desejo de Deus é que nos tornemos filhos de Deus, filhos dele. Jesus, ele veio para abrir essa porta, para resgatar a humanidade. Todos têm condição de se tornarem filhos de Deus? Todos têm condições. Primeiro, eu estou trazendo a consciência para vocês, segundo a luz das Escrituras, que nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Pode ser abençoado por Deus, pode ser imagem e semelhança de Deus, mas o processo de se tornar filho de Deus é através de Jesus, que é o Filho unigênito, Filho primogênito de Deus. Romanos 8, 28 e 29 fala o seguinte, eu vou repetir aqui, mas eu gostaria que vocês lessem na sua Bíblia o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O papel de Jesus foi se tornar o filho mais velho e através da vinda de Jesus, tornarmos irmãos mais novos. O que Deus preparou, o que Deus planejou, ele só conseguiu executar na sua plenitude com a vinda de Jesus, e Jesus conseguindo cumprir totalmente o propósito. É uma história muito grande, é uma história muito complexa, mas quando você começa a entender, quando esse quebra-cabeça começa a fazer sentido na sua cabeça, você começa a perceber que é simples o propósito de Deus. Deus, desde quando criou o homem e a mulher, ele queria formar uma família de muitos homens semelhantes a ele. É tanto que Adão e Eva foi criado em mais semelhança dele. Com o pecado, o homem se extraviou desse propósito. A vinda de Jesus não foi para mudar o que Deus já tinha planejado, foi para completar. Por isso que Jesus fala quando está morrendo: está consumado. Pai, teu propósito está consumado. Está feito. Eu paguei o preço para resgatar o propósito eterno. Que o propósito eterno de Deus não é a salvação. A salvação foi o meio que Deus usou para resgatar. O propósito é que sejamos uma família de muitos filhos. Agora semelhante a Jesus, que ele se tornou o nosso modelo. Ele veio na terra, viveu como homem, venceu todos os pecados, venceu todas as barreiras e mostrou, gente, é possível. E para completar a cereja do bolo, porque o homem por si só, nós por nós mesmos, não temos condições de nos tornarmos filhos de Deus e obedecer plenamente a Deus sem um ingrediente, sem uma pessoa, que chama-se Espírito Santo de Deus. Eu gosto de fazer uma analogia, um exemplo da seguinte forma: o Deus Pai, ele está no trono, está no céu, está acompanhando o homem. À medida que o homem peca, o homem se afasta de Deus. Mas Deus está fora, está longe, porque o homem se afastou. A vinda de Jesus, Jesus vem andar lado a lado com o homem. É o Deus que era verbo, que era a ação de Deus, se torna uma pessoa para andar lado a lado, ombrear. Gente, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei o vosso fardo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
As pessoas mais antigas sabem o que é um jugo. O jugo é aquela canga que coloca em 2 boi, né? Ou é boi, antigamente era no jumento, o cavalo. Aquela canga. Pega um boi manso, maduro, e coloca um boi novo. O boi novo ainda está rebelde, mas através de ele estar atrelado a esse boi mais velho, ele vai ficando manso. E ele começa a ser exemplo, o mais velho é exemplo, acaba sendo modelo. Tomar sobre vós o meu jugo. Então Jesus, Senhor, gente, eu sou o boi manso. Eu sou aquele modelo de pessoas que vocês precisam se tornar. Tomar sobre vós o meu jugo e aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Eu sou seu irmão mais velho. Só que, ainda assim, se você analisar, as pessoas, mesmo com a vinda de Jesus, mesmo ele falando, mesmo ele morrendo, as pessoas ainda não tinham convicção. E as pessoas não conseguiam cumprir o propósito de Deus. Aí Jesus fala, eu preciso ir para que venha o Consolador. É Ele que vai te convencer do pecado, do juízo e da morte. É o Consolador. E aí vem Deus, que era Deus Pai, que estava longe. Vem o Deus Jesus, que é o Filho, que anda lado a lado. E aí vem o Deus, o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Deus fala, eu não habito em templo feito por mãos humanos, mas no coração do quebrantado e do contrito. O Espírito Santo vem a habitar dentro de nós. E é Ele que vai convencendo que você está lendo a Bíblia, faz sentido, se é verdade ou se não é, que por nós mesmos a gente não consegue se convencer. Deus é tão misericordioso que vem o Espírito Santo dele habitar dentro de nós para nos convencer. Hoje, quem governa nosso espírito é o Espírito de Deus. E o nosso espírito governa a nossa alma, que é as nossas emoções. E as nossas emoções refletem na nossa carne. Agora eu te falo, Paulo, eu não consigo aprender, eu não consigo entender, eu não sei. Aí eu vou ficar dependendo das pessoas, de líderes, para poder me ensinar. O Espírito Santo, ele só vai fazer algo dentro de você se você colocar munição dentro de você, através da leitura, oração e jejum. Você começa a se alimentar. O cara vai para a guerra, pode levar a melhor arma. Se ele não tiver munição, aquela arma não vale de nada, só para escorar alguma coisa. Você pode pegar o melhor oríveres do mundo, o melhor oríveres. Se você não entregar o ouro para ele, ele não consegue fazer nada. Então o Espírito Santo que habita dentro de você, ele precisa de munição, ele precisa de produto, de matéria-prima para trabalhar. Quando, à medida que você vai colocando no seu estoque as coisas, o Espírito Santo vai te convencendo, ele vai te mostrando, ele vai pegando o que você tem e vai transformando a sua vida. Eu quis fazer esse resumo, mas é um tema muito grande, ele é muito rico, não dá para resumir num vídeo só. Então eu quero compartilhar com vocês, eu quero desafiar vocês a ir atrás, a ler a palavra, a buscar esses entendimentos e pedir e depender principalmente do Espírito Santo. Ok? Espero ter esclarecido essa polêmica que eu mesmo gerei, mas a ideia é trazer consciência que talvez você não seja filho de Deus, mas que você tem a capacidade, porque Jesus já pagou o preço, não pela sua força, não pelo que você fez, não pela sua obra, mas você tendo consciência, você consegue se aproximar de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e através que o Espírito Santo vai te conduzir até o Pai. Esse é o vídeo da semana.